No, I'm not a writer. Okay. Fala galera, começa o Desenrola Aí, o podcast que vai te ajudar a compreender alguns temas da atualidade. E com certeza todo mundo aqui e vocês que estão assistindo já receberam alguma fake news ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou qualquer rede social. E para conversar sobre isso, a gente vai falar com Ítalo Romani. Jornalista e formado pela UFPB, trabalhou na agência Lupa. Eu acho que pra gente começar, seria digno uma apresentação, ele merece. Pode fazer essa apresentação aí, Felipe. A primeira coisa, Felipe Cordeiro, quem vos fala, Ravi Pacheco e o nosso convidado, Ítalo. Boas-vindas, Ítalo. Obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Ítalo, primeira coisa, certo? Podia falar um pouco assim, tu trabalhou na agência Lupa, correto? Corretíssimo. Bom, você poderia falar como é que foi um pouco do trabalho na agência lá? Primeiramente, você poderia falar o que é a agência Lupa? Corretamente, bem lembrado, Ravi. A agência Lupa, assim como outras agências, a gente pode citar Aos Fatos, por exemplo, são agências especializadas em fact-check. O que é esse fact-check? É checar, né, se informações, por exemplo, públicas, ditas por nossas autoridades, como o presidente da República, governadores, se aquilo que ele está falando se é verdadeiro ou não. Né? Porque tem um problema hoje, eu não digo que é um problema no jornalismo, mas eu digo um problema no mercado em geral, que é aquele jornalismo declaratório, em que fulano fala alguma coisa, o jornalista está lá, pega aquilo, publica e sem questionar a fonte. As agências de fact-check, nesse sentido, vêm para corroborar isso, né? De discutir, de debater se aquilo que ele está falando é verdade ou não. Né? Porque a gente pode falar, olha, como a gente estava aqui nos bastidores, João Pessoa é a segunda cidade mais verde do mundo. E a pessoa fala, a gente engole aquilo ali, publica, e as pessoas acreditam sem questionar. Então, as agências de fact-check vêm nesse sentido. E aí, como a agência Lupa, Aos Fatos e tantas outras estão fazendo esse trabalho. E aí, claro, especificamente nos últimos anos, tem um trabalho também dentro das agências que é de checar as chamadas fake news, né? Aquele material que está circulando no WhatsApp do tio da família, né? Do tiozão, que a gente não consegue muitas vezes desmentir. E a função dessas agências é de colocar uma lupa, literalmente, para tentar desvendar se aquilo ali o que está circulando é verdadeiro ou não. E aí eu entrei na Lupa a partir de um processo de um programa, que é o Fact Check Lab, que é da agência Lupa com a Embaixada dos Estados Unidos, que reuniu 20 jornalistas de cada região do país para participar meio que de um programa, e dali a função da gente era colocar um projeto que utilizasse, né, o fact-check como metodologia para resolver um problema local. Né? E aí eu tive a honra de conseguir ganhar na região Nordeste, né? Fui o contemplado da região Nordeste. Olha só. A proposta era, no meu caso, né, de usar o fact-check e o cordel, a literatura de cordel, no formato de literatura de cordel, que é uma literatura muito aqui, né, presente da nossa região. E aí, a partir desse contato, foi quando eu entrei na Lupa, especificamente passei 10 meses, assim, processo, mas foi um processo na pandemia. Então, assim, trabalhar com fake news nesse período, para mim, foi muito bom. Desafio. Um desafio, né? Muito bom, mas também muito triste, por N questões que a gente pode dialogar aqui depois. E até com a questão teve um grande aumento aí, né? Porque, assim, a questão do uso do dispositivo móvel, acredito que cresceu bastante, e aí a notícia rolou muito mais, né? Então, inclusive nessa época de pandemia, olha só, a gente vai puxar esse gancho depois, vai ser um dos assuntos comentados. Mas me fala só isso, Ítalo. Assim, tu acordasse, fala, por
putz, eu quero falar sobre fake news, quero estudar fake news. Como é que foi, assim, despertou interesse pra ti? É quando a gente está envolvido no jornalismo, como eu falei, né, de fazer um bom jornalismo, aquele jornalismo que realmente investigue, que vá discutir, desculpa, o bom jornalismo que vai discutir, que vai questionar as fontes. A gente está falando de fact-check aqui, mas deveria ser a base da nossa profissão, né? Mas Mínimo, né? O básico, o mínimo. Mas como eu falei, o problema não é o jornalismo, é o mercado. Às vezes, eu conheço casos aqui em que, em redações mesmo de portais, em que só existe um jornalista para cobrir vários fatos. Como é que o cara vai ter tempo de checar se o governador da Paraíba, você está falando que é verdade ou não, sabe? Então, isso me instiga a esse processo. Foi o que me chamou a atenção. E também, assim, eu já estava cansado de ver tantas fake news pelo Zap. Sabe aquela sensação de você querer tentar ajudar, né? Perfeitamente. Então, foi mais nesse sentido. Ítalo, eu tenho uma pergunta. A gente fala sobre isso em redes sociais, como a gente já falou, Facebook, WhatsApp, mas a gente também vê muito em canais do YouTube, que hoje atualmente são muito assistidos. Canais como o Flow Podcast tem milhões de visualizações, e alguns canais desse tipo de YouTubers, vloggers, não tem um público gigantesco, como a gente pode ter na televisão, mas não tem esse compromisso com fazer os fatos, né? Mostra mais um retrato da realidade, um dia a dia de alguém, mas a gente, trazendo um exemplo do canal Flow Podcast e de outros podcasts que trazem entrevistas e fazem com os convidados esse debate do que o convidado sabe e do que o apresentador sabe, como se eles fossem igualmente relevantes, cada um uma opinião de frente com o fato, como o público vê isso na tua concepção e se isso afeta na realidade na realidade mesmo do dia a dia das pessoas. Esse trabalho dos YouTubers, né, esse processo está crescendo muito, eu acho importante, porque dá voz a quem não tinha, então eu acho bem legal nesse sentido. Mas o problema é, como é que a gente faz isso? Né? Se for entrar na questão do achismo, a gente vai estar corroborando a desinformação. Porque, veja, a fake news ele é a ponta do iceberg. A desinformação ela é muito mais ampla. Então, quando a gente entra com achismo, porque fulano me disse isso, ou porque eu acho que isso é o certo, a gente vai entrar no conflito aí, vai ter um problema muito grande, porque a gente vai estar corroborando esse tipo de desinformação. Então, me incomoda e me preocupa quando canais desse tipo, e a gente tem vários exemplos, a galega, esqueci o nome dela agora, advogada que participou do CNN, ela teve um embate com... Gabriela Prioli. Exatamente. Isso, a Gabriela teve um embate porque o cara estava entrando numa questão lá, usando achismos, e ela vindo com dados, com fatos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está vendo esse tipo de conteúdo. Agora, são conteúdos que têm milhares de visualizações. Porque sabe qual é o problema da fake news, da desinformação? É porque ela... Desculpa, é que termina que ganha muito mais impacto, muito mais força, né? Mexe com emoções, Felipe. Tá mexendo com nossas emoções. Por isso que quando o tio, grupo de família, graças a Deus, olha, eu aceitei Jesus na minha vida, eu não quero participar de grupo de família, porque eu não tenho paciência. Mas, veja, porque assim, não adianta... semana passada mesmo, tava com um familiar, aí olha o que ele falou, que o acidente do Eduardo Campos, governador de Pernambuco, que morreu, né, no acidente aéreo. 2014, 14. Ele disse que ele recebeu no Zap, né, e não sabe qual é a fonte, dizendo que o ex-presidente Lula tinha convencido Marina Silva a não entrar naquele avião.
Veja, o que é que acontece? O ex-presidente Lula, todo mundo sabe, está voltando, né, ao embate político. As pesquisas indicam ele em primeiro. Então, o discurso, qual é? Vamos denegrir, não, desculpa, não. Vamos desestruturar essa imagem do presidente Lula. Então, começa a circular esse tipo. E não adianta você chegar para ele, para essa pessoa que está o familiar, dizer, olha, isso é falso. Ele não vai acreditar. Então, assim, qual é a técnica aí que a gente pode utilizar? É escutar essa pessoa. Dizer, olha, por que tu acreditas que isso é falso? A gente tem que tentar fazer uma conversa, porque se a gente chegar a impor, dizer que, olha, aquilo isso é falso, mostra, né, a matéria da lupa, alguma coisa do tipo, ele não vai acreditar. Então é um processo, é uma construção. E eu tenho muito medo assim das eleições do próximo ano, viu? Porque eu acho que vai ser uma guerra de fake news. Veja o nível que esse tipo de conteúdo está chegando. E já começou agora, né? Com o que tu citaste aí dos dados que tudo indica que Lula tá voltando, ganhando força e tal. Enquanto isso, a oposição, o atual governo, os apoiadores dizem o quê? Isso aí é mentira. Isso aí é fake news. Dizendo que estão criando toda essa enquete falsa para poder de novo alavancar. Tu entendesse? A gente tem que também ter um certo cuidado quando a gente usa essa expressão fake news. Porque tem dois pontos aí. Eu não sei se vocês lembram, mas durante as eleições de 2016, as eleições norte-americanas do Trump, né, o laranja, né, ele, toda vez que para criticar a imprensa, ele usava essa expressão fake news. Qualquer coisa era fake news. Fake news. Sabe? Qualquer coisa que viesse a criticar o governo, a campanha dele, estou falando nem no governo, na campanha dele ele usava fake news. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas acho que é um vídeo, um áudio, né, dele com uma moça, né, e existiam provas, né, de que do discurso dele machista, mas não, é fake news para ele. Fake news. Fake news. E aí o que é que aconteceu? No mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro e aqui no Brasil também, os políticos usam essa expressão fake news para atacar a imprensa. E tem uma outra contradição, porque news, em português, é notícia. Antes da gente publicar, nós, jornalistas, os profissionais, porque existem jornalistas e jornalistas, né? Mas os profissionais que prezam pelo bom jornalismo, antes de publicar qualquer tipo de matéria, eles vão checar se aquilo ali os fatos, vão escutar todos os lados da mesma notícia. Então, a gente, quando uma notícia chega até você, o leitor, é porque houve um rigor, né, antes de ser publicado. E aí essa contradição, como é que uma notícia ela pode ser falsa? Sabe? Essa é a contradição com o rigor jornalístico. Então tem essas duas contradições. Mas claro, o termo fake news se popularizou e não tem nenhum problema. Mas o ideal é que se usasse a expressão desinformação, porque acho que ela abarca melhor essa problemática. Até porque notícias falsas já é uma ferramenta utilizada há muito tempo atrás, né? Pois é, e é uma contradição, né? Se a gente está lidando com fatos são fatos, não tem o que questionar, obviamente. Mas como tu disses, Ítalo, e Ravi também, a notícia falsa ela existia há muito tempo. Só que a partir das eleições norte-americanas, trocou fake news e aí virou doce na boca de todo mundo, né? Foi só por causa disso. Sempre existiu. Lembra das teorias de conspiração? O World Trade Center, que disseram que foram os Estados Unidos que ocasionou, né? Que o próprio Bush. Não teria como os aviões, ao bater nas torres deles... A posição da implosão do prédio. Então assim, teorias de conspiração sempre existiram. Mas eu acho que, aí eu estou falando do achismo, e aí a gente precisaria estudar melhor se isso não se alavancou a partir do WhatsApp, sabe? Porque o que é que acontece? Todo mundo hoje tem WhatsApp e é gratuito.
eu não conheço nenhuma operadora que não ofereça gratuitamente o Uhum. WhatsApp, né? Então se popularizou. E então ali sai qualquer tipo de conteúdo que a gente não tem, porque é criptografado, a gente não tem acesso, né, ao que eu estou compartilhando para o Felipe. Então ali rola tudo e qualquer coisa, né? Então eu não sei se o WhatsApp, claro, veio para facilitar, mas eu acho também que ele popularizou esse compartilhamento, né? Alavancou, na verdade, porque sempre existiu, como vocês bem citaram, mas eu acho que o WhatsApp ele teve um impacto aí nesse crescimento. Certo. A gente falou um pouco das notícias falsas, das fake news, no âmbito da política, mas a quem tu acha que mais interessa, assim, o uso? É uma boa pergunta. Veja, existem, pelo trabalho que eu passei lá na Lupa, existem fake news da direita e da esquerda. A esquerda ela também compartilha fake news. Isso é importante. Claro, em menor número, mas ela compartilha desse mesmo discurso. E isso me preocupa também, né? Porque como é que a esquerda ela critica a direita, mas também utiliza, às vezes, do mesmo mecanismo para isso. Mas, obviamente, eu, assim, sem. E aí Malados. uma sensação minha 98, 99% das fake news o que a gente passa o dia todo em grupos, vendo o que as pessoas estão compartilhando no Facebook, mas 99% neste momento, são fake news da direita. São fake news que, né, ou criticam a esquerda, em geral, quando é para criticar a esquerda, ou que a esquerda é comunista, ligada à pedofilia. A gente pode ver muitos casos do próprio Felipe Neto, que o Felipe Neto é pedófilo, mas é um discurso muito associado à esquerda, né? Que a esquerda é pedófila. Pedófila, eu acho que nem sei se A existe. esquerda seria a baderna completa. Seria Bando de maconheiro, federal. baderna. Federal? Nós, Baderna. aquele vagabundo maconheiro. Baderna. Ótimo. Baderna. Eu vou para a faculdade para fumar maconha, sabe? É isso. A gente tá falando aqui do básico, mas é incrível. E aí, eu gosto muito da autoestima da direita. A direita tem uma autoestima muito grande. Porque é interessante, porque às vezes ela pega. Tem um vídeo que é muito interessante, que é da torcida do Corinthians. Da torcida do Corinthians. Indo em direção ao estádio do Palmeiras, é uma multidão. E aí a direita pega aquele vídeo, um corno, né? Que faz isso. Pega aquele vídeo e diz que aquele vídeo ali é de uma manifestação a favor do nosso querido amado presidente Jair Bolsonaro. E as pessoas compartilham aquilo ali, bicho. E aí esse é o problema, porque chega a 50 mil, 100 mil compartilhamentos, aí a gente perde um tempo, porque para desmentir isso, perde um tempo, porque a gente precisa ir atrás das imagens verdadeiras, precisa ir atrás do contexto, precisa escrever o texto, né, deixar tudo em ordem, e às vezes os compartilhamentos são 100, 200 compartilhamentos, contra 100 mil, 200 mil. Então, isso é a tristeza. A sensação, às vezes, da gente trabalhar contra as fake news, a sensação é da gente estar enxugando o gelo. Eu não sei. E olha, Bolsonaro perdendo a eleição, né? As fake news não acabam. Não acabam. Trump terminou e continua. É um problema que vai além do Bolsonaro. Eu ia fazer outro paralelo, inclusive, com a política norte-americana, que o nosso grandíssimo presidente também, ele termina se espelhando ali, né? Por mais que o Trump tenha já perdido, mas ele continua se espelhando, citando até o caso das eleições com o voto em papel. Querendo já o quê? Dizer que vai perder por roubo, por tudo, né? Igualzinho como foi lá em cima, nos norte-americanos, que não aceitaram a derrota, provavelmente será a mesma coisa aqui, né, então? Não, e veja, é interessante que o mesmo discurso do Trump é o mesmo discurso do Bolsonaro. Bolsonaro Idêntico. é a cadela
sabe, a cadelinha É isso. do Trump. É isso que eu queria falar, é isso. E ele está utilizando do mesmo discurso. Agora a gente viu recentemente, né? Não, olha, se não tiver voto impresso, vai ser fraude. Então, por isso, me preocupa as eleições de 2022, né? Desse discurso, que esse discurso já é antigo. Mas ele já está usando, agora, 1 ano e meio das eleições, ele já está utilizando isso. Ele está colocando fogo, ele quer fogo, sabe? Ele quer ver o cacete rolando, né? Então, e aí, qual é o problema? As instituições aqui, sabe, estão nem aí. O STF não faz nada, o TSE só emite uma nota, Congresso... O Rodrigo Maia hoje, né, critica tudo, mas teve 2 anos aí, mais de 100 pedidos de impeachment, sabe? Então, as instituições estão caladas. Então, me preocupa muito. A gente tem que estar bem aguerrido aí para o que vem aí. Ítalo, só uma pergunta sobre essas plataformas que são disseminadas as fake news, tipo WhatsApp, rede social no geral. Porque antigamente, geralmente, o que era notícia factual, passava na televisão, e o que se passava na televisão era verdade e todo mundo tinha que aceitar. Aí agora uma pessoa vai lá, recebe no WhatsApp, tal emissora falou isso aqui que é mentira, e de fato foi uma mentira, a pessoa começa a acreditar e tudo mais. Eu queria te perguntar, como foi essa mudança assim, a pessoa, o consumidor da mídia, começar a acreditar mais no WhatsApp, mais nessas informações mais rápidas? Como foi essa troca do interesse do jornal para as mídias informais, redes sociais, assim, no geral? Tem um lado muito bom nessa história, sabe, Ravi? Porque até certo ponto, como você falou, né, o que a gente via na TV considerava verdadeiro e não tinha como debater. Às vezes você sabia que aquilo ali tinha um erro, alguma problemática, mas você não tinha voz para fazer essa crítica. E hoje não. Hoje, se um jornalista comete algum erro, alguma questão, é só ir no Twitter, que o pessoal já está lá metendo o pau. É igual aquele Alexandre Garcia, nosso lado da CNN, né? Que hoje fala abertamente que a ivermectina salva vidas, e a gente sabe que não tem nenhuma eficácia, isso aí é a ciência que está falando, e ele fala isso abertamente num canal de notícias como a CNN. Então imagina a gente engolir isso sem criticar, sem ter o outro lado. Então o jornalismo ele precisava disso, o jornalismo ele precisa ser mais transparente. Uma das coisas das agências de fact-check, se você pegar um texto da Lupa, dos fatos, você vai ver que a gente coloca hiperlinks no texto. Porque para que você, leitor, faça o mesmo passo a passo que eu, como jornalista, fiz para desmentir aquele boato. Isso é transparência, sabe? E acho que o jornalismo ele precisa mais disso. Claro, obviamente, a gente está exposto ao erro, acontece, mas eu acho que a gente erra no sentido de acertar. Então, eu tenho muitas críticas à imprensa, principalmente no período da Lava Jato. Como eu falei, a Lava Jato, o Sérgio Moro dizia que A mais A era B, e a imprensa postava. Aceitava aquilo, aceitava. Então, veja, o jornalismo independente é muito interessante, porque foi o The Intercept, né, um veículo independente, né, que teve acesso àquelas mensagens do hacker, e que mudou toda a história da Lava Jato. Então, veja, isso é uma crítica que eu faço à imprensa, né, de que a gente precisa realmente abrir mais os olhos e não aceitar. E é uma coisa que me incomoda muito aqui na Paraíba. Eu sou muito puto aqui com a imprensa aqui, porque é conivente com os interesses. Né? Se o governo do estado está patrocinando o meu portal, vamos falar bem. Se não está, então, sabe, me incomoda muito esse jornalismo, às vezes, praticado aqui. E é tipo isso que estava rolando esses dias do gás, que estava sendo muito noticiado hoje e há pouco tempo. Aí eu via um dos repórteres, tipo o Samuca, que
tipo, acho que um dos mais assistidos aqui na Paraíba, João Pessoa, replicando as mesmas, o mesmo conteúdo que o governo fala, tipo, o governo zerou o imposto, cadê os governadores? Como se isso resumisse todo o orçamento, como se o Ministério da Economia não tivesse nada a ver sobre isso, tipo, resumindo do resumo do resumo. Mas é isso. Eu sei que eu estou pulando de assunto, né? Mas eu não vou citar o veículo que eu trabalhei aqui, mas durante o estágio, em que eu não sei se vocês lembram, mas na época a crise da Granja, o governador era Ricardo Coutinho, e aí a Granja, né, onde ele mora, tinha comprado não sei quantas latas de leite ninho, assim, um escândalo, sabe? E aí meu chefe chegou para mim e disse: olha, Ítalo, não vamos falar nada sobre esse assunto no portal. Eu era estagiário, tudo bem. Ela disse: por quê? Porque a esposa do governador toda semana está aqui. E aí fica feio, né? Sabe? E o governo do estado, claro, patrocinava na época né, o veículo, mas a mensagem foi essa: não vamos falar nada no assunto, porque a esposa do governador está toda semana aqui. Ricardo Coutinho comprou 1,3 toneladas de peixes e frutos do mar antes de deixar a granja. Mas a gente não podia falar. Claro, tem considerações muito boas sobre o governo dele, mas essa coisa da imprensa, né? Eu tenho uma pergunta a fazer nessa mesma área aí, sobre a imprensa. Queria saber que tu explicasse, tipo, mesmo que seja um resumo, sobre por que os jornais de imprensa tem essa linha editorial. Porque tem algumas coisas que eles falam, tem outras coisas que eles não falam, e tem outras coisas que eles focam mais na notícia, por exemplo, jornalismo policial, por que tem tanto, por que não falam tanto disso ou daquilo. Essa é uma questão muito ampla que particularmente, eu acho que está muito envolvido com interesses econômicos. Vocês pegam, por exemplo, uma das questões de jornalismo é a imparcialidade, que a gente sabe que imparcialidade não existe, né? A gente tenta buscar, mas não existe. Vamos pegar, é interessante, se a gente mostrasse, eu não sei se poderia mostrar, mas eu posso enviar as imagens depois, como a imprensa de São Paulo, pegando dois exemplos, Folha de São Paulo e o Estadão. Eles cobriram os protestos pró e contra impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O Estadão, quando foi cobrir os protestos a favor do impeachment, colocou uma capa inteira da foto da Avenida Paulista, só a data em cima. Não tinha um texto, o único texto era a data do dia. E a foto, a capa toda. Quando foi para cobrir os protestos contra o impeachment, foi uma foto pequena, a mesma proporção de pessoas ali na Paulista, mas uma foto pequena, sem tanto destaque. Então, é isso, hein? São interesses. Agora, que interesses são esses? A gente precisaria realmente de uma análise, de um bate-papo aqui maior. Mas, pelo menos, eu vejo interesses muito econômicos aí, né? Agora, voltando para o nosso local, voltando para cá, de que maneira, a gente pensando na área acadêmica, nós, estudantes de comunicação, de que maneira a área acadêmica e as instituições de ensino a gente pode colaborar no combate às fake news? É importante educação midiática. E eu não estou falando não só nós jornalistas, ou radialistas, ou profissionais da comunicação. Estou falando população, sociedade. Lembra do meu tio, daquele familiar que estava compartilhando da história do Eduardo Campos? Não adianta eu chegar e dizer: olha, isso é falso. Combater frente a frente com ele, não adianta. Não adianta. A gente precisa fazer com que ele aprenda como utilizar aquele aplicativo, aquela ferramenta que ele tem a favor, né, dos fatos. Então, isso o combate à desinformação não vai
acabar, assim, simplesmente eu trabalhando numa agência de fact-checking, desculpa, publicando alguma matéria, ou quando você recebe um fake do seu tio e você reposta com uma matéria desse tipo, não vai. É preciso educação midiática. Isso é preciso estar nos currículos das escolas, sabe? Isso precisa estar mais na mídia, precisa fazer com que a gente tenha mais acesso. Como é, a gente, você de casa, você consegue desmentir uma foto, uma montagem. O problema é que você não conhece as ferramentas e elas são muito acessíveis. Então, o problema é muito maior, sabe? E eu acho que teríamos que discutir uma política de educação midiática, na minha visão, para a gente... Porque, assim, nós velhos, né, eu digo velho porque eu me sinto muito velho, a gente entrou nessa era digital assim... Pá! Foi. Né? Então, assim, são mudanças... são mudanças muito rápidas. Uhum. Né? Então a gente precisa acompanhar essa questão. Eu acho que a educação midiática é o ideal. Como eu falei da história do termômetro infravermelho. Termômetro infravermelho, ele não resolve muita coisa. Aquilo ali, nada, é a mesma coisa. Tem uma rapariga que diz que é uma enfermeira lá da Austrália, não sei do quinto dos infernos. E a cara ruim é português de Portugal. Vai, então. Isso, é moça em Portugal, boa. Isso é em inglês, tá? Ela compartilhou em inglês, dizendo que você não deveria usar o termômetro infravermelho na testa. Por quê? Porque iria causar danos ao cérebro, né? Aos neurônios. Você ia ficar retardado. Veja, você ia ficar retardado se usasse o termômetro infravermelho na testa. Ai, meu Deus. Aí a recomendação dela, não, gente, usa no pulso. No pulso. E a recomendação é que, assim, médica, é que geralmente quando você está com febre, essa região do corpo aqui são regiões mais quentes, né? Uhum. Então o ideal seria no teste. Mas assim, tipo assim, se você estiver no sol, né, calor danado, você entra no lugar, a pessoa colocar o termômetro vai dar uma temperatura alta. Então aquilo ali, nada... É a mesma coisa. Se você veio correndo também. Aí essa fake news chegou no Brasil, popularizou no Zap. E a gente fala que é a fake news que mais deu certo nessa pandemia. Porque todo lugar que você vai... Pera, é agência, no caso, segundo a agência? Ou tu tá falando de um jeito meio só... no mundo acadêmico, né? Vamos falar assim. Eu achava que realmente tinham dados que diziam que essa foi a que deu mais certo, assim. É o achismo. Não. Aliás, Ítalo, de todas as informações que tu já viu, todas as fake news, qual foi a que tipo, mais te deixou assim... Véi, como assim? Isso é possível? Cara, tem tantas, mas... É mais vacina vira jacaré. Nem tanto, mas aqui a vacina era feita de fetos, né, de bebês abortados. Tô ligado nessa daí. Essa aí Carvalho. Essa foi uma, assim, sabe, Essa não soube, não. Foi muito compartilhada mesmo. Tem outra, é que essa, por exemplo, é bem interessante. Tem um deputado... E ela recebe dinheiro da Pepsi para fazer isso. Isso, exatamente. Tem um deputado estadual, ou é do Mato Grosso ou é do Mato Grosso do Sul. Eu não vou lembrar agora o estado. Ali. Aí ele pega uma caixa de ivermectina e diz que os hospitais, cada hospital ganha R$18 mil por cada óbito de Covid-19. Eu vou repetir. Cada hospital ganharia, na visão dele, R$18 mil por cada óbito de Covid-19. O que é que ele queria dizer com isso? É que o número de óbitos por Covid-19 seria uma farsa, porque, assim, morreu, bota Covid, né, no atestado. Ataque cardíaco, bota Covid. Isso faz com, na visão dele, né, aumentasse o número de óbitos, então seria uma farsa. E aí ele defendendo, né, utilizando ivermectina, salva, eu tô tomando. Aí, gente, eu vou rir, mas é rir, assim, não é rindo da situação, mas é rindo assim, do constrangimento. Pode rir.
O cara morreu de Covid. Ih, pode rir não, então. O cara morreu de Covid-19. E existem Não vários pode rir. outros casos que tem um médico não, técnico de enfermagem lá do Rio, foi candidato, inclusive, perdeu, graças a Deus. Mas, tem que usar ivermectina. O cara morreu também de Covid-19. Então mostra aí que... No caso, quem morreu, ele, no caso, foi quem? O cara que recomendou a ivermectina. O cara que recomendou a ivermectina morreu de Covid-19. O deputado, que essa história dos 18 mil reais, que estava defendendo a ivermectina, morreu de Covid-19. Houve um O deputado morreu, então. Então, veja, e aí... E se você conversar com qualquer pessoa hoje, assim, você vai ouvir esse boato. Não, isso é falso, o pessoal está inventando, o pessoal está ganhando dinheiro em cima, a gente sabe que não é. Então, são esses boatos, assim, que realmente, e até hoje é compartilhado. Então, a gente, como eu disse, a sensação de estar enxugando o gelo, porque a gente já desmentiu várias vezes isso, mas está sendo compartilhado. E é uma coisa que de vida ou morte, literalmente, né? Pois é, quando você recomenda... Teve uma recente, né, alguns meses, que, olha, se você... Nebulização, né, com hidroxicloroquina, até uma palavra aí grande, e aí teve casos de mortes por isso. Ou de injetar água sanitária. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, que injetasse água sanitária se curava da Covid-19. Teve um deputado aí também que falou que isso, fumaça de solda curava. Aí ele foi lá, porque o cara que trabalhava lá com solda se curou. No dia depois, aí o cara foi lá e ficou com Covid, o deputado com Covid, foi lá, a gente até pode colocar o vídeo. Foi lá, o cara soldando ele. Uma coisa que pode matar alguém, né? Enfim. E é isso, o problema. Qual é o problema? A gente tem uma pessoa no cargo mais importante do país, que é a presidência, em que apoia esse tipo de discurso. Então, esse é o maior problema. Eu acho que... Veja, quando os Estados Unidos, quando o Trump sai entre o Biden, apesar de todas as críticas que eu tenho, mas veja como já há uma mudança na atmosfera em relação às questões de fake news, a gente vê um apoio mais à vacina, à ciência. Então, como já muda toda uma situação. Eu acho que o problema aqui é muito esse. Nós temos uma pessoa no cargo mais importante do país que apoia esse tipo de discurso. Então, isso favorece que haja esse tipo de fake news. É isso até que eu ia perguntar aqui, qual seria o grande papel da política no combate às fake news, só que... A questão é, quem pode fazer o quê para combater as fake news? Porque não tem como combater, tem como, tipo, trazer a verdade, mas não tem como... E a verdade é muito subjetiva, né? A minha verdade é diferente da tua verdade. Mas eu acho que é isso, conversar muito. Eu acho que a gente não pode perder a paciência. Como eu falei, eu já perdi, mas meio contraditório esse meu discurso, mas eu tenho que realmente... A gente tem que ter paciência com esse tipo de pessoa que vem, né? Dizer, olha, compartilha, fala que aquilo é falso, porque não adianta a gente falar que aquilo é falso, o cara não vai acreditar. Então, é conversa. E a gente tentar achar algo, porque assim, eu acredito que o presidente não vai sofrer um impeachment. Veja, a Dilma, por muito menos, apesar de ter muitas críticas a ela, mas por muito menos perdeu. Eu acredito que ele não sofre impeachment, mas existe uma eleição aí. E eu acho que a gente precisa realmente discutir mais isso. Bom, uma forma de combater, no caso, poderia ser dando dicas, né? Pois é. Que dicas, assim, a gente poderia dar para uma pessoa que acabou de cair no fake news, você ajudou ela e falou, para tu não cair de novo, deixa eu te avisar aqui, algumas paradinhas que você pode fazer, umas ferramentas que você pode usar, o que é que a gente pode dar de dicas para uma pessoa identificar uma fake news? De cara. Momento dica. Momento dica, solta aqui. Momento dica. Solta aí. Eu acho que a dica mais importante é qualquer informação que você receba no teu Zap,
no teu Facebook, se você tiver um pontinho, alguma de dúvida se aquilo ali é falso ou não, pode ser um pontinho, não compartilha. Eu tô até uma dica para dar a dica em cima da dica. Da pergunta, no caso. Recebeu notícia no WhatsApp? Tá lá em cima, encaminhada com frequência. Já indica algo estranho aí. Porque essa foi uma ferramenta que entrou, inclusive, no meio desse grande auê dos compartilhamentos no WhatsApp. Eles botaram esse encaminhado com frequência para mostrar que realmente está soltando em massa essa notícia. E se isso acontece tão rápido assim, tem uma coisa estranha. É bom verificar, né, Ítalo? Com certeza. É isso, Felipe. Se tiver uma pontinha, principalmente quando a gente recebe. Sabe o outro problema de fake news? Ela vem transvestida, vamos dizer assim, em formato de um portal de notícias, que quando você abre, acho que é uma coisa bem séria. E o portal ele utiliza da narrativa do jornalismo profissional para compartilhar fake news. Então a pessoa vai e recebe, tipo, Terra Brasil, Brasil Paralelo, sabe esses sites que compartilham fake news. Então eles se transvestem de jornalismo profissional para compartilhar fake news. Então, assim, por isso que eu digo, a imprensa, apesar de todas as críticas que eu tenho, mas antes de você publicar qualquer tipo de material, você tem um rigor ali. Então, quando eu pego uma matéria que seja da Folha, do Estadão, G1, são portais que eu conheço, que tem uma certa credibilidade. Então, tudo bem, aí você pode até confiar, mas sites que você não conhece, ou fotos que você vê assim, puxa, se você tiver uma pontinha, não compartilha, porque o problema das fake news é quando a gente oxigena ela, ou seja, quando a gente dá... E outra coisa, não precisa nem ser fake news, sabe, Felipe? Porque a direita, ela tem uma metodologia que é a seguinte: quando surge algum caso de corrupção, algum caso, né, de crise, ela muda o discurso. Como é que muda o discurso? Falando alguma besteira. Por exemplo, Bolsonaro, lembra do Golden Shower? Golden Shower. Então, assim, Bolsonaro compartilha aquilo ali para que a opinião pública vá na onda dele e perca, assim, sabe, mude de assunto o debate. Então, assim, Bolsonaro, quando ele traz essa história agora do voto impresso, é para mudar o debate da CPI, da Covid. Então, assim, a gente não pode entrar nessa vibe dele. A gente não pode oxigenar esse tipo de informação. Então, não compartilha. A gente pode até achar... Pega o vídeo do Bolsonaro, né? Isso é... voto impresso. Vamos, né? Tá ok. Aí você compartilha, mesmo que seja criticando ele. Mas quando você pega no teu Twitter, teu Facebook, compartilha aquele vídeo, você está oxigenando aquela informação. Está fazendo com que essa informação ela se amplie ainda muito mais. Então, esquece. Não entra na onda desse... Porque é uma metodologia, uma narrativa para que coisas mais importantes... E a gente pode citar muitas, Covid, desmatamento, né? A gente não pode esquecer que os últimos 2 anos o Brasil teve o maior índice de desmatamento, né, da história, nesses últimos 2 anos, crescimento. Né? Então, são artefatos que ele usa para mudar o discurso. A gente não pode oxigenar isso. Felipe, outra pergunta que eu tenho é porque, tipo assim, sempre eu escuto falar, sempre escutei falar que, tipo, quando a gente vai contando muita mentira, a gente vai perdendo a credibilidade, vai perdendo a confiança. Mas por que isso não acontece com pessoas tão famosas como políticos ou influenciadores que estão aí, que muita gente segue e ninguém, tipo assim, sempre que fala aí, passa um mês alguém falando aí, é mentira, tá. Aí outra novidade. Por que a gente não perde credibilidade em pessoas tão famosas? É uma discussão muito ampla. Eu iria, inicialmente, tentar entender isso a partir de um conceito chamado pós-verdade.
A gente falou tanto, nem realmente é uma questão que a gente precisa falar, né? Que a verdade por si só, ela não é suficiente. É preciso que aquela verdade que eu estou falando, ela mexa com sentimentos. Né? É minha verdade, é uma questão muito subjetiva, então, se eu mexo com os sentimentos, tá tudo ok. Então, é um fenômeno que a gente chama de pós-verdade, né? A verdade por si só, ela não é suficiente. É como se a mentira, veja, é diferente de mentira, mas é como se aquela verdade que é minha fosse a verdade total, Absoluto. absoluta, né? Então a gente mexe com emoções. Quando um Siqueira Júnior da vida, ele usa aquele discurso no programa dele, e veja um programa nacional, né, e fala, por exemplo, que bandido bom é bandido morto, CPF cancelado, né? Aquele caso de Jacarezinho, né, que a polícia entrou, né, e teve 24 óbitos, né? A polícia matou, literalmente. Então, assim, qual é a sensação para o dono de casa, né? Vamos pensar naquela família tradicional, da questão da arma, né? Olha, como é que a gente não pode mais sair porque a violência está enorme, o bandido tem direito, eu, como cidadão de bem, não tenho mais essa tranquilidade que um bandido tem, e a gente vai aumentando esse discurso. Então, esse tipo de pessoal vai pegando essas coisas que mexem com nossas emoções, porque querendo ou não mexe. Essa questão da violência é um impacto, né? E aí utiliza dessas emoções para transferir esse tipo de verdade. Não estou defendendo aqui, veja, não estou defendendo bandido ou não, mas é que, já que ele errou, que ele pague pelos seus erros, né? O ideal era que a gente visse porque um cara desse tipo ressocializado, a gente sabe que não se ressocializa, que a prisão no Brasil é algo assim de outro mundo, mas a gente sabe que na maioria das vezes, 70% dos óbitos por armas de fogo são pessoas negras, né? Então é uma problemática muito ampla, sabe? Então, se mexe com emoções. Então, quando mexe com emoções, é muito complicado. É a mesma coisa da Covid-19. Qual é o discurso? Que a pandemia é uma farsa, que é um discurso da China para que, né, ela saia economicamente muito mais forte que os Estados Unidos. Então, se criou uma pandemia para fechar tudo isso. Aí se vê o aumento de desemprego. Então, imagina você, para um desempregado que perdeu o emprego na pandemia, precisa pagar as contas, que está numa situação fodida. Pois é. E aí você chega, olha, pandemia é uma farsa, você perdeu seu emprego, mas é por causa, sabe, de um sistema que é muito maior que você, que quer ferrar você, então você tem que trabalhar, mas tá vendo, olha, eu quero que você trabalhe, mas a imprensa, os governadores não querem, estão fechando tudo. Então, para essa pessoa que está, né, fudida, para a gente, né, chegar a dizer, isso não é uma farsa, fica em casa. Como é que ele vai pedir para um cara desse ficar em casa, se não tem nada que comer, se o governo não dá o mínimo do governo era um auxílio emergencial que ele pudesse, durante o período, né, da confinamento social, pudesse pagar as contas. Então é isso que o governo faz. Então como é que a gente diz para um cara desse, desempregado fudido, fica em casa? Como? Sabe? Então, emoções, por isso que eu digo, o problema da desinformação ele é muito mais amplo. E é uma situação muito complexa, sabe? E acho que a gente pode começar a entender isso a partir desse fenômeno da pós-verdade. Agora vou no brusco. Quadro desenrola aí. A gente finge que tem uma vinheta. Pode ser que Fingiu? tenha. Pode ser que tenha? É o momento que a gente tira a roupa, não? Ainda não. Talvez. Depois do desenrola aí. Enfim, vamos lá. Agora a gente vai analisar. OnlyFans aí, ó. É desenrola aí. Vazou. Vazou. Vamos analisar agora um caso, certo? Assim, uma fake news direta, pontual, certo? A gente viu diversas vezes que o presidente,
certo? E o último ministro da Saúde, o Pazuello, eles defenderam o uso dos remédios da hidroxicloroquina e a ivermectina, certo? Corretamente? Pelo tratamento precoce contra a Covid-19. E a gente sabe que já foi aqui, assim, pelo amor de Deus, né? Já rodou o mundo que não dá certo. Eles chamaram de kit Covid. Pelo amor de Deus. Kit Covid como tratamento precoce, certo? Alegando que seria algo comprovado pela ciência. Pelo amor de Deus, né? Aí eu quero agora linkar com a história do Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Saiu a notícia que ele estava defendendo a ivermectina como tratamento precoce. E aí, de novo, a gente vai linkar os norte-americanos com o nosso governo aqui. Sempre tem aquela ponte, não sei porquê, mas eles adoram ter essa ponte. Chegou uma notícia falsa, certo? De que ele estava defendendo. E que foi criado para a população brasileira aqui pensar que o presidente dos Estados Unidos estaria pensando igual ao nosso presidente. Como é que a gente pode analisar um caso desse, Ítalo? Veja, isso não é a primeira vez com o Biden. Já tinha uma outra fake news que dizia que o Biden estava apoiando a hidroxicloroquina. Essa é da ivermectina e já surgiu outros casos. Porque, veja, o Biden, na campanha dele, ele fazia um discurso pró-ciência, criticando, né, esses medicamentos, tudo. E a vitória do Biden seria muito problemático para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro, repito, era a cadela do Trump. Então, para o governo brasileiro naquele momento, o Biden ganhar a eleição seria muito problemático, porque o Trump ele tinha os mesmos pensamentos que o governo brasileiro na ocasião. Então, quando alguém utiliza desse discurso agora, dizendo que o Biden está apoiando os medicamentos que o presidente Jair Bolsonaro apoia, isso faz com que aquela coisa da pós-verdade, sabe? A gente sabe que é falso. Mas como mexe com emoções, né, se o presidente da maior nação do mundo está apoiando medicamento, por que o presidente Jair Bolsonaro não pode apoiar? Né? E o Biden é uma situação muito interessante, que na época que eu estava lá na agência, primeiro, das eleições, qual era o discurso das eleições norte-americanas? Que a eleição era uma fraude, e aí surgiu muitos casos. Interessante é que surgem nos Estados Unidos e o pessoal traduz aqui e compartilha aqui. Né? Geralmente são peças que são compartilhadas lá nos Estados Unidos. E aí, com o Biden, teve uma situação bem complexa, é que a direita tentou colocar a imagem do Biden como uma pessoa fosse pedófila, sabe? E aí, o que é que teve um caso interessante? Tem algumas imagens do Biden, eu não vou mentir, tem umas imagens dele que é bem assim, né? Mas, claro, você acusar o cara, dizer que o cara é pedófilo... É aí que você tem que ir atrás, não é só ver a imagem e acreditar. Exatamente. Tem que ir atrás. Aí tem duas imagens, na verdade, que foram compartilhadas no mesmo post. É uma de um senhor, a gente vê que é um senhor de cabelo, lembra muito Biden, beijando uma criança na bochecha, muito próxima da boca. E a segunda foto, a gente percebe que aí é o Biden mesmo, de óculos escuro, agachado, beijando uma criança também. Beijando uma criança. Tu viste isso aqui? Eu gostei. Não corta não. Passou aqui o carrão. E as pessoas compartilhavam aquilo, né, dizendo que o Biden estava aliciando crianças, tudo. Vamos lá. Se você tivesse um mínimo de juízo, tem alguma coisa estranha. Né? Um cara beijando uma criança. Então, eu vou desconfiar, não vou compartilhar. Seria o ideal. Receber no meu zap, morre ali. Uma pessoa mais informada, né, tem acesso a conhecimento um pouco melhor, vai atrás daquela imagem, né? É só uma dica, pega a imagem e joga no Google, que o Google geralmente ajuda nesse sentido. A primeira imagem daquele que eu falei, do senhor, que
a gente não perceber se era o Biden ou não beijando uma criança. Uhum. Na verdade, era o presidente do México. Era uma situação que ele estava aí, teve uma... Sabe o enquadramento, quando pega, né, na hora que ele estava beijando a criança, pareceu que ele estava beijando na boca, alguma coisa assim do tipo. Aí o cara pegou, fez um enquadramento, deu um zoom, focou muito assim no beijo, né, do senhor, com, no caso, o presidente do México, para dizer que ali era o Biden. E a segunda foto, que era o Biden beijando uma criança, não na boca, né, mas assim, uma situação. Era um contexto completamente diferente. Era o neto do Biden. E qual era o contexto? Não sei se vocês sabem, mas o filho do Biden, ele morreu, se eu não me engano, de um câncer, alguma coisa no cérebro. E aquele era o velório do filho do Biden. Nossa. E aquela criança era o neto dele. Que, assim, a criança tinha perdido um pai, né? Tava numa situação muito chata, né, ali. Uhum. E aí o Biden, no momento, e aí você pega o vídeo, é no momento de consolo, tá consolando o neto. Então a pessoa pegou o momento, aquela coisa do enquadramento, tirou, né, da minha verdade, tirou de contexto. Olha, temos a prova que o Biden, ele alicia crianças, é pedófilo. Olha aí a foto. Tirada de todo o contexto. Então, uma pessoa que faz isso é uma pessoa, assim, eu não sei, faz com muita maldade. E aí esse é o problema. Pega pessoas, né, a tia do Zap, o tio do Zap, que tem um discurso parecido com o do presidente, do Trump. Eu ia até falar que tem aquela cabeça fechada, mas tem discurso, isso aí. Tem pessoas abertas que também compartilham esse tipo de... Tem esse problema também. Né? E aí compartilha, e é isso, tira do contexto, o problema é esse. Então, o Biden teve muito isso, sabe? E o que eu acho que vai rolar aqui no Brasil, sabe? Tenho muito receio disso. E é isso, as pessoas compartilham. De uma forma assim, mas... Tô aqui, tô na lupa. Certo? Tô na lupa aqui. Recebi a notícia do Biden. Essa aí do... tem um detalhe também. Acabei de receber aqui no meu ponto imaginário de que também estariam citando a China como a culpada da pandemia. Culpada, assim, fizeram de propósito soltando um vírus. Tava na notícia lá. A China que não por acaso é comunista. Comunista. Come cachorro. Come cachorro. Não, e que a China comprou várias empresas brasileiras e mundiais, né, durante a pandemia, né? Também teve essa história também. Teve essa história também. A China vai dominar o mundo com o vírus. Fiquem atentos. Gente, pelo amor de Deus, né? Não aceitem 5G. Não. E vacina vem com chip. Essa coisa da vacina, alguém que compartilha isso deve ter uma autoestima muito boa. Porque, veja, quem sou eu? Quem é Felipe? Quem é Ravi? Quem é João? Quem é Thalita? Para fazer essa descoberta. Para Bill Gates. O que é que Bill Gates quer com a gente? Porque diz que esse chip vai controlar, né, os seres humanos. O que é que Bill Gates quer de Felipe? Quem é Felipe? Pelo amor de Deus. O que é que ele vai ganhar? O microfone tá aqui, eu tô falando pra cá. O que é que ele vai ganhar me controlando? É uma autoestima muito grande. Logo eu, uma pessoa que compartilha isso. É só eu. Erro. Eu sei que a autoestima é muito. Quando eu falo autoestima é muito grande, é um pleonasmo, né? Aí, mas. Porque assim, é escandaloso. É escandaloso, é nesse sentido, sabe? Eu queria te trazer agora, Ítalo, outra questão desse desenrolar aí, só que de uma visão não tipo você como agente de uma agência de checagem, mas você como, por exemplo, você dando uma consultoria. Por exemplo, a notícia é: moradores se reúnem para agredir mulher no bairro do Guarujá, em São Paulo. Ela foi morta
E, segundo testemunhas que acompanharam as agressões, a mulher sequestrava crianças no bairro para rituais de magia negra. Claro, isso é um caso raro, né? Mas pessoas de má índole, com más intenções, podem criar isso em diversos cenários, em diversas escalas. Como a gente pode intervir nisso? Será que era necessário uma agência de checagem federal que fiscalizasse algumas notícias que são repetidas ou que são exageradas? O que a gente podia fazer nesses casos assim extremamente absurdos que mexem tanto com o nosso emocional? É muito complexo, sabe, Ravi? Porque, assim, quando a gente fala em agência de checagem por um governo, né? É. Qual é o problema aí? É que o governo lembra Tendencioso. que é tendencioso. É isso. Né? Tem aí um problema muito grande. Ele não faz jornalismo, ele faz. Então, e na pandemia, se vocês perceberem, a maioria dos governos locais eles criaram meio que agências de checagens, é meio assim estranho isso, para combater fake news. E aí, quando você vai ver como eles fazem isso, é tipo assim: olha, isso aqui é falso e ponto. Sem mostrar evidências, sem. Sabe? Então, assim, é um problema quando a gente fala que a gente colocar isso na mão de governos por causa dessa questão. Esse é um caso, você falou que é raro, mas nem tanto. A gente tem visto muito isso. No início do ano, você já deve ter ouvido falar no sumiço das 3 crianças de Belford Roxo. Aquelas 3 crianças são pirralhos, 3 meninos negros que estão sumidos. A mídia não fala isso, né? E aí, no início, o que é que surgiu? Quando os meninos sumiram, né? Que uma pessoa descobriram, né, quem tinha sido, né, o cara, disse que pegou as crianças para fazer magia negra com elas, né, tinham matado. E aí, o que é que aconteceu? Essa informação foi compartilhada e aí os vizinhos, a comunidade pegou o cara e deu uma surra. A sorte que esse cara não morreu. Nesse caso que você citou, a moça, ela... Né, A vítima veio a óbito. Nesse caso, ele não morreu. Né? E aí foi descoberto que não tinha nada a ver. Né? Primeiro, veja, tem a questão de um preconceito aí, porque qual era a questão? O cara, ele era da Umbanda, eu acho, se eu não me engano, e aí associaram a Umbanda, é igual o caso Lázaro agora, né? De associar a Umbanda à magia negra, né? E aí associaram isso, alguém, parece que, se eu não me engano, foi a comunidade que compartilhou isso, e aí pegaram ele e deram uma baita surra. E aí depois descobriu que não tinha nada a ver. Então, esse tipo de boato, ele é compartilhado. Então, veja, é aquela coisa das emoções. As emoções estão muito à flor da pele. Imagina, olha, tem a tua vizinha ali, faz magia negra e mata crianças. A gente sabe que existem, né? O caso Evandro, né? Acho que vocês já ouviram falar, é um caso bem emblemático. Mas diz isso para a comunidade. Então ela vai. É aquela coisa, né? Com as próprias mãos. Fazer, né? a justiça, acho que quer dizer. Fazer a justiça com as próprias Faz mãos. a justiça o mais rápido possível. E esse coitado dessa moça aí é um caso bem emblemático. Quando a gente fala de fake news, geralmente a gente cita até que ponto uma fake news pode causar a morte de um inocente. E quantos inocentes já não morreram por isso, né? Olha, Ravi, não sei você, Diga. mas o papo tá bom demais. Eu tô achando bom. O papo tá bom. E tudo que é bom, acontece o quê? Dura pouco. Não, agora depende, né? Tem coisas assim, né? Vai vazar? Tudo que é bom, Vai vazar? dura pouco, depende do momento, né? Vai Da vazar? ocasião. Não é assim também, né, Felipe? Mas infelizmente a realidade é essa daqui. Tudo que é bom dura pouco e a gente vai chegando ao fim do nosso programa piloto. Primeiramente, agradecer a presença de Ítalo, um amor,
Obrigado, Ítalo. Você foi, assim, cirúrgico, foi preciso nas informações. E queria agradecer também a Ravi por essa parceria aqui. Queria agradecer a produção. Alô, Conde. Alô, pessoal do Conde, alô, pessoal do Bahia. Queria agradecer a João Lucena aí, Thalita França. Tô participando aí na nossa equipe, tá? Agradecer, meninos, tá, o convite e de tudo que eu falei aqui, né? A gente falou muita besteira também, mas de tudo que eu falei da nossa conversa, a gente poderia resumir, né? E se você chegou até aqui, porque você realmente estava afim, mas é aquela história. A gente poderia resumir, a dica, né, se a gente poderia resumir, é de não compartilhar qualquer conteúdo que realmente você tenha alguma ponta de desconfiança. Se eu pudesse resumir toda a minha fala, todo o meu discurso, seria nesse ponto. E agradecer pelo convite, à disposição aí para qualquer contato futuro. Nós agradecemos, Ítalo, mas recebi aqui agora, a produção puxou minha orelha, pediu para citar. Agradecimento, babar um pouquinho. João Lira, nossa produção também. Thalita França também, nossa diretora do programa. Maiores produtores audiovisuais do Nordeste. Produtores do Nordeste. Não deixam passar nada. É assim, ó. Vem uma fake news, ó. Tá! Pau! Inclusive, fica aí. João Pessoa não é a cidade mais verde. Do nada. Fica pra tu aí. Mas brincadeiras à parte, é o arroba Ítalo Romani, o Romani R-O-M-A-N-Y, né? Twitter, Instagram, tô lá e... Vai estar escrito aqui, ó. Qualquer questão aí que a gente queira conversar, é só me procurar, eu tô aberto a qualquer diálogo. Obrigado a todos, um beijo no coração e cuidado para não cair nas notícias falsas. Beijo!